toque de harmonia para todas as demais leituras que a gente fizesse, que estivessem imbuídas, alimentadas, né, preparadas por essa postura. Porque a simples leitura dos materiais que a editora Garbalux tem se proposto a fazer, apesar de ter muita informação de ordem histórica, de ordem social, antropológica, cultural, tudo isso, eu me arrisco a dizer, que está apoiado sobre uma tentativa de transformação dos nossos estados de consciência, que foi muito o que a gente discutiu no livro Atma Yoga, no sentido de nos trazer a uma vida cada vez mais ética, mais iluminada, mais perfeita, mais próximo daquilo que um Jesus, um Siddhartha, um Shankaracharya, um Lao Tse, um Tsongkhapa, com tantos grandes mestres e escritores, né, da nossa humanidade trouxeram e quiseram nos ensinar, nos disponibilizar tais ensinamentos, mas não para a gente saber repeti-los, mas sim para a gente colocá-los em prática, se, como disse Data, a gente achar que aquilo tem valor. Porque só tem valor, de fato, se a gente sentir o sabor deste saber. Né? Saber dizer não significa saber viver isso. Então, eu gosto muito do trabalho em grupo, porque a gente tem essa coisa de se apoiar, se ajudar, né? Ajudar um ao outro a se conduzir no melhor caminho. E com essa fraternidade coletiva, a gente conseguir ter cada vez mais claro e mais adequado cursar esse nosso caminho. Né? Alguém quer comentar alguma coisa? O que que vocês acharam, quem já começou a ler o livro, o que que vocês acharam do livro, da proposta, e o que que vocês têm de comentários acerca de como a gente vai andar e onde vocês pensam a gente pode estar chegando? Algum capítulo em especial lhes chama a atenção? Por exemplo, quem estava aqui no nosso estudo do Atma Yoga, é, a gente estudou bastante. Eu acho, para mim, foi muito, foi bastante transformador, apesar de eu já conhecer a obra, eu já ter estudado essas coisas, mas eu gostei muito. Eu tenho certeza que a leitura que nós vamos fazer agora vai nos reportar algumas partes daqueles textos que a gente viu. A gente leu o Atma Bodha, a gente leu passagens do Vivekachudamani, a gente leu o Avalokiteshvara, a gente leu o Totaka, a gente leu o Laghuvriti, a gente conheceu muitos elementos da tradição Vedanta que a gente até comentou, não tinha a palavra ética diretamente, mas para bom entendedor, meia palavra basta, né? Era nesse sentido, nesse contexto de despertar Atman, que já está em nós, né? Desvelar o Logos em nós é o caminho, né? Então, eu acho que essa obra vai nos ajudar com mais elementos, mas dessa vez um pouco mais, como tem vários capítulos de autores mais contemporâneos, vai ser mais próximo da gente. Né? Talvez nos ajude em alguns elementos do colocar em prática tais ensinamentos. Não sei, penso assim. O que que vocês acham? Teve gente que botou aqui no chat, deixa eu ler aqui algumas passagens do chat. A Ana Lúcia acabou de escrever: amei a frase, saber dizer não é o mesmo que saber viver. Essa frase é minha. Mas essa frase é comum, todo mundo sabe. Sim, é. Eu sou professora universitária e para nós que fazemos essa prática cotidiana, profissional, muitas vezes a gente pode cair nesse limbo, né, prático de você repete, 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 fala, fala daquilo, e aí quando olha assim, mas e você está sendo um reflexo disso? Então, não estou eu aqui, nem nenhum de nós aqui,
para cobrar de ninguém a prática disso, mas sim para coletivamente nós nos autoestimularmos a refletir sobre isso. E quem sabe fazer alguns ajustes que nos, de forma que a gente se torne mais, até mesmo feliz, né? Porque o Alberto vai trabalhar com a questão da libertação do sofrimento, né? Na filosofia budista. Então, essa libertação do sofrimento, segundo Siddhartha, passa pelo básico, que é acabar com a avidya. Então, para a gente acabar com a ignorância, a gente tem que começar, talvez, como a gente diz no popular, comendo pelas beiradas, né? Então, a gente vai tentando se aproximar mais do cerne. E eu acho que o Atma Yoga nos ajudou nisso. Eu acho que o Mistério da Ética vai nos ajudar mais ainda. O que mais que tem aqui? Ah, sim, alguém já avisou aqui. Pode estar dando, Igor, interferência no som, porque eu esqueci de pegar o meu microfone, eu não estou em casa. O livro está 46 na editora, tá? Tá aí o link do site, está no chat. Ah, obrigada. Todo mundo avisando que estava tudo bem e os boa noite. Mais algum comentário? Marina? É, em relação a isso que você estava falando, né, Jane, que o propósito que é diminuir na medida do possível a vidya, né? E a Marina travou. A Vidya não gostou que ela falasse dela. A Vidya é uma palavra sânscrita, geralmente traduzida por ignorância. Marina, você travou. E agora? Tá, agora você aí de volta. E eu estava explicando o que é a Vidya, que é uma palavra sânscrita traduzida por ignorância, que é o não estar, não perceber a realidade tal qual é e atribuir a ela um conjunto de conceitos, achando que assim você explica a realidade, né? Ela está muito vinculada a uma forte sensação de eu. Eu penso, logo eu estou avidiado, cheio de avidia, né? Porque você se prende aos seus pensamentos como se isso fosse a realidade. Não, isso é o que eu penso acerca dele. Então, esse conceito de eu, segundo a tradição oriental, e a gente vai encontrar isso de outra forma colocado também nas tradições ocidentais, talvez seja o grande problema. Desculpa, Marina, fiz uma palestra no meio. É, se as pessoas estão aqui nesse grupo, estão interessadas nesses assuntos, é porque elas já estão fazendo alguma coisa, estão no processo delas, né? Então, assim, acho que quando você abre a palavra, não é tanto para as pessoas trazerem as suas, é, como é que fala, Super assim, descobertas. mas assim, trazer aquilo assim, a sua reação àquilo que está lendo e o quanto aquilo tá fazendo uma reação química, assim, o quanto você tá reagindo àquilo. Seria uma boa contribuição, eu acho, né? Nem tanto assim, como fala, conexões, que é interessante às vezes, né? Conexões históricas, não sei o quê, mas o quanto a pessoa, aquilo que está sendo lido, toca ela. Quanto toca a própria pessoa, concordo. Desculpa se eu me coloquei mal, gente, mas é exatamente nesse sentido. A participação é para ser uma participação real, real no sentido da pessoa real, né? E não porque tem que. Às vezes eu pergunto sim direto, mas assim, não vai ter prova para saber se você estudou tudo direitinho e já sabe. Mas a gente pode até propor uma reflexão nesse sentido, né? Mais alguém quer falar? Opa! Eu espero, Sandra, que realmente seja útil, né? E no papel de coordenadora da apresentação, eu fico um pouco mais tensa, vamos dizer, né? Porque ao mesmo tempo que eu quero que todo mundo fale, você tem uma certa obrigação, já vou passar a palavra para a Lígia, uma certa obrigação de tentar conduzir de modo que se abra espaço, né? Mas que a gente tenha a oportunidade dessa veracidade, de trazer aquilo que a gente sente de fato, como aquilo nos toca, como aquilo reverbera. E podem ter certeza, se for honesto,
a maioria das colocações que a gente traz, de cada um de nós, se for com esse tom que a Marina estava chamando a atenção, vai ajudar a outros. Muitas vezes a gente vai dizer, e eu me lembro nas reuniões desses últimos meses, alguns dizerem assim, puxa, o que fulano disse foi exatamente o que eu estava precisando ouvir para entender aquele pontinho que ainda para mim estava pegando, né? Então, essa ajuda é muito bem-vinda, porque estamos em grupo. Diga, Lígia. Boa noite. Boa noite, bem-vinda. Gostoso, né? Tudo junto. Está um pouco baixinho, tu consegue falar mais alto? Tá melhor assim? Melhor assim. Ah, então tá ótimo. Eu tô sem microfone, eu tô usando o celular direto também. Mas então, eu fiquei sempre, assim, sempre que eu ouvia falar em ética, me vinha aquela frase que eu não sei de quem é, que falava em ética como estética da vida. Né? Então, aquela sensação assim, de que a gente tem que fazer tudo bonito, porque é bonito, e o belo pelo belo. Sabe, na minha cabeça funcionava desse jeito. Mas aí hoje, ouvindo, né, prestando atenção na aula, eu entendi o que Schopenhauer estava dizendo sobre a compaixão. Né? A gente só consegue sentir compaixão tendo essa percepção do uno, que é tudo um. Né? A gente só consegue ter essa compaixão sendo um. E isso me tocou bastante mesmo. Eu fiquei até emocionada na hora, porque eu não conseguia fazer esse aporte entre a ética e esse conhecimento tão profundo que é perceber a ilusão da separatividade. Perceber que existe essa ilusão e que essa que é a ignorância, né? E Lígia, deixa eu aproveitar tuas palavras. E vocês percebem como. Muito obrigada por trazer essa expressão, Lígia, a ilusão da separatividade, né? Sakayaditi, segundo a vossa ciência, né? Essa ilusão da separatividade, e a gente agir baseado nessa ilusão, reforça uma atitude antiética. Porque, diferente do que diz Levinas e Dussel e Schopenhauer, nos distancia do outro, como se a vida do outro nada tivesse de relação com a minha, e vice-versa. E a ética tem a ver com perceber essa vida, que é a mesma vida em todos os seres, sejam eles humanos, animais, plantas ou o próprio Gaia, né? Nosso planeta depende de nós. Eu não sei se vocês sabem, a gente depende do planeta. Então, que burrice a nossa de estar destruindo o planeta com as nossas atitudes antiéticas. Lígia. Justamente, a consequência maior disso é a gente estar destruindo a própria casa, né? Pela inconsequência, por não perceber que nós somos um com tudo isso. Né? Então, é maravilhoso, sabe, quando faz essa percepção, quando dá para perceber, né, rompe um véu, você consegue enxergar o que é. Eu fiquei muito feliz, muito obrigada. Muito obrigada. Eu agradeço, eu estou muito feliz de começar esse livro, muito feliz mesmo. Mais algum comentário, gente? Não? É primeiro dia, né? Tá bom. Então, vou deixar por isso. Mas já digo a vocês, a introdução, eu não coloquei o esquema aqui, porque eu não fiz o esquema de cada dia. Porque, para quem não estava aqui no estudo do Atman, eu me ferrei várias vezes, porque eu fiz todo o cronograma certinho e eu mudei esse cronograma umas 3 ou 4 vezes, porque a dinâmica do cada dia mostrou que a Jane estava extremamente acelerada e que não tinha como a gente aproveitar, né, naquela velocidade que ela estava tentando impor. Então, na próxima reunião, nós vamos pegar a introdução, que começa na página 15 e vai até a 27. Deixa eu checar se é mesmo. Isso. Então, são 12 páginas. Só 12 páginas. Mas são 12 páginas em que ele faz toda essa narração. A introdução está muito interessante e que vai nos ajudar a entender essa narração, esse contexto, como a coisa vai andando. E como cada um
dessas filosofias, dessas tradições, desses autores, vai se inserir ali nesse contexto. E ele vai já trazer de imediato a discussão do próprio conceito, que ali já acabou de trazer uma outra abordagem também. Então, é isso que eu quero, que cada um também traga coisas para alimentar a nossa reflexão. Que a gente saia daqui com uma percepção ainda maior, melhor, né, acerca não apenas do que é ética, ou de como são atitudes éticas, caso a gente considere que essa é uma boa linha de ação e de reflexão, mas mais do que isso, que o mundo e a nossa vida sejam melhores graças a essas reflexões que possam alimentar as nossas ações de mente, corpo e fala, né? Que todo o nosso ser seja imbuído dessa energia de maior equilíbrio, de maior fluência, de tom mais harmônico com a vida como um todo.